Começar agora mais um Falazada, oferecimento B-Rap, melhor chopp da região. Todo mundo já sabe como que faz o pedido da B-Rap, só ligar lá no Murito. O Maroto essa semana aí, ele não tá entregando 24 horas, não. Tá muito agarrado fazendo as domingueiras do Murito lá e agora ele tá tentando um sono melhor durante a semana, mas você pode pedir no horário de funcionamento do Murito e chopp sensacional da B-Rap, que inclusive tem essas garrafas agora colecionáveis que em breve vão estar no Marota mercado. brigou com você? O que aconteceu? Não, ele falou que não era pra ficar falando de madrugada, não, que o pessoal tá ligando nele aí. Eu não posso Entendi. ficar criando inimigos, não, entendeu? Entendi. Bom, hoje a gente tá recebendo aqui um cara da área de saúde, né? E que tem aí várias academias, vai contar pra gente toda essa Saúde do expansão esporte. da saúde, do esporte e que é da minha área também, né? Saúde, esporte e tal. Que é o Renan. O Renan, prazer recebê-lo aqui. Prazer, Renan. O Renan já era um dos que tava aí no nome aí na lista aí, que a turma já pedia, já tinha um tempo, viu, Renan? Boa, que Já bom, é. que bom. Ô, galera, prazer todo meu, né, por estar aqui com vocês aqui e eu assisti alguns episódios já também, né, alguns episódios inteiros, outros pela metade, enfim. E bom demais, cara, é fortalecer, né, eu acho que a ideia de vocês é bem bacana, sabe, contar aí, compartilhar a história. É muito legal porque a gente aprende com os erros dos outros, né? A gente compartilha os acertos também e assim a gente vai crescendo junto, né? Então acho que é bem bacana. Bom Queria demais. começar aqui, Rodrigo, a gente que é da área de publicidade, elogiando a fachada lá do estúdio, que eu achei muito foda. Você já viu? Não, do estúdio não. Agora Onde ele que é? aplicou, eu vou tentar explicar mais ou menos, a fachada toda em vermelho, só com o logo, mas sem, tipo uma propaganda do Itaú antigamente, que só de ver as cores assim, Você já sabe o que é. você já sabia o que era. É, Ficou top. muito massa. Não, Legal. a fachada das academias eu acho muito legais. Porque é exatamente isso que o Arthur falou, identificação. Você sabe o que é ali já. Então, até lembrando aqui aquela fachada lá, é o seguinte, o que acontece? O estúdio ali tem 13 anos, né? Tem Aham. 13 anos que eu sou empreendedor e ali para dentro eu tenho uma área muito grande, eu tenho ali em torno de 900 metros quadrados ali para dentro. Sim. Muito equipamento, tenho área, só que a minha fachada ela não entregava, né? Não dava a noção do que a gente tem lá dentro, Da né? qualidade do espaço. Exato, da qualidade do espaço físico, do serviço que a gente oferece e hoje as pessoas, né, são atraídas também pelo olhar, né? Claro. Então, quando a pessoa chega e vê um lugar bonito, assim, é agradável, umas plantinhas lá na frente, então já atrai. Então, quando eu fiz uma ampliação, há 2 anos atrás, eu preferi ampliar de dentro para fora, para que eu Aham. pudesse dar um conforto para os meus clientes que já estavam lá, né? Eu ampliei a minha área, eu construí um galpão lá atrás e a fachada ficou para depois. Então, por isso que a fachada tem uns 6 meses, né? Tem menos tempo. E aí foi bem bacana, porque agora, assim, é, condiz, né, com o que eu entrego lá dentro, né? Aham. Então, ficou legal. E interessante que essa logomarca, né, esse RA da logomarca, na época, antes de eu abrir o estúdio, tem um professor que foi professor meu de empreendedorismo na Unipac aqui, na faculdade, professor Cleverson Costa. Então eu fiz um plano de negócio do Sebrae e tal, fiquei com algumas dúvidas, anotei essas dúvidas e liguei para o cara. E foi meu professor de empreendedorismo na faculdade. E marquei e paguei ele uma conversa, fui lá em Belo Horizonte, peguei o ônibus, né? Na época eu não tinha carro, peguei o ônibus, fui lá em Belo Horizonte e paguei ele 2 horas de conversa para ele me dar uma consultoria, né? Sim. E aí a primeira coisa que ele me falou foi sobre a logomarca, sabe? Então ele falou assim, olha, a logomarca, você tem que ter uma logomarca, né? E essa logomarca não pode ser o seu amigo, o João da esquina, que vai fazer essa logomarca para você, não. A ideia é você contratar uma pessoa top, um cara forte, que vai estudar o seu negócio
e vai montar uma logomarca para você, simples, objetiva, que possa ser aplicada em várias cores. Então, a minha cor básica é vermelho, mas no preto ela fica legal também, no azul. E futuramente, isso há 13 anos atrás, o consultor me falou, e futuramente você não precisa colocar letreiro nenhum, só a logo já vai lembrar de você. Aham. Igual a Nike, igual a Coca-Cola, né? E aí, eu vou te passar o telefone aqui de um cara, aqui de Belo Horizonte. Na época foi isso. Então, tanto que esse cara, assim, fiz tudo pelo Skype, não conhecia pessoalmente, o cara explodiu, assim, o cara nem... Então foi legal, assim, eu lembrei desse caso por causa E da o logo é fachada. o mesmo até hoje. O logo é o mesmo até hoje. Aham. Primeira reunião já aprovei, foi Massa. legal, foi legal. E foi a primeira vez que você aplicou o logo sem letreiro, sem falar, tipo, só o logo, só a imagem? Então, o logo eu comecei a aplicar ele sem letreiro. Eu digo na fachada. Na fachada, sim. Na fachada, né? sim, foi. Na fachada foi. E aí, a partir de então, hoje eu uso o logo sem letreiro mesmo, para já lembrar e Tá memorizar. tipo como se fosse essa camisa, Rod. Isso aí. A fachada é só isso. a É fachada toda só isso, vermelha, bonita pra caramba. Top. Só o RA. Todo mundo já sabe o que é. Todo mundo já sabe. Tamo aí, O nome tamo é aí. forte. E aí, o que ele falou do nome? É o seu nome, né? É o meu nome, Então, o meu primeiro negócio, né? Então, hoje eu tenho um estúdio de personal, tem 13 anos, né? Chama Estúdio de Personal Renan Arnone. E eu tenho mais 3 academias, né? Então, na época, o rapaz, ele falou, olha, as pessoas, é um trabalho específico, o estúdio personal, o treinamento personalizado, né? O cliente, ele vai procurar você por uma série de coisas que você faz diferente. Então, o cara me recomendou o nome do estúdio ser o meu nome, porque a pessoa ia ir me procurando, sabe? Sim. Então, ele achou interessante também o meu sobrenome. Aham. Meu nome é Renan Arnone. Então, ele achou que esse Arnone ia ficar legal, né? Suava bem. Soava bem e tal. E aí, ele desembolou e foi assim, sabe? Foi sugestão E do você cara. falou que ele era seu professor, você é formado em educação física? Isso. Então, o consultor, que eu paguei uma conversa com ele, na época era meu professor aqui na faculdade. Eu formei aqui na Unipac em 2006. Então, eu paguei uma conversa para o consultor e o consultor me passou o telefone do cara que fazia a arte, a logomarca, que criava a logomarca, sabe? Mas vocês tinham aula de empreendedorismo na faculdade? Isso, tem. A Faculdade de Educação Física, você tem, cada semestre você tem, né, várias matérias lá e tal, e aí tem a matéria empreendedorismo, tem a matéria nutrição, fisiologia, anatomia, e na época o curso era meio que novo em Lafayette, sabe? A minha foi a 3ª turma. Então a faculdade investia bastante, trazendo professores também de fora, né? Para ter aquela aprovação do MEC. Então a gente tinha bons professores aqui de Lafayette, mas a faculdade trazia de Belo Horizonte e região, trazia professores, mestres, doutores, investia pesado para que quando o MEC viesse, a faculdade, né, tivesse uma aprovação legal, e foi bem bacana. Foram boas épocas lá. E seu interesse pelo empreendedorismo começou na faculdade ou antes você já tinha uma visão para isso? E, rapaz, então, as aulas de empreendedorismo na faculdade, eu gostava demais, sabe? Então, como eu trabalhava muito, porque eu trabalhava e estudava para pagar a faculdade e tal. Então, eu chegava na faculdade de manhã, minha aula era de manhã. Aí eu ficava muito cansado, sabe? Eu dormia tarde, acordava cedo, aquela coisa toda. E aí a aula de empreendedorismo era a aula que eu não piscava o olho. E não faltava. Não faltava, Então, tipo assim, eu tava lá de corpo presente todo dia, mas tinha dia que eu dava umas cochiladas lá, sabe? Pescando. Dava uma pescada lá. E, cara, a aula de empreendedorismo era uma das que mais me chamava a atenção, sabe? Pela
pela oratória do professor ali, pelo método do professor da aula. E o professor passava uns conceitos bem bacanas, tipo assim, como é que você vai fazer para aumentar o seu rendimento, o seu faturamento? Não tem esse negócio de chegar para o seu chefe e pedir um aumento de salário. Monta um projeto, tem uma ideia, tira a ideia do papel, traz ideias novas para a empresa. Eu trabalhava numa academia na época. Eu trabalhava numa academia e era estudante de educação física. Então, eu trabalhava para pagar os estudos. Então, o professor, a aula de empreendedorismo, ela te dava todo o tempo te dava aquela cutucada, né? Pô, você tem que, não é apenas chegar no seu chefe e pedir um aumento, cara, você tem que bolar coisas novas, implementar coisas novas para trazer novos clientes para a academia, consequentemente trazendo um fluxo maior de caixa para a academia. O proprietário da academia vai te remunerar melhor. E aí foi assim. Então, assim, eu sempre gostei de livros de empreendedorismo, sabe? Então, acho que na faculdade foi assim, deu aquela concretizada, assim, mas eu sempre gostei dessa área, né? Então, durante a minha formação na faculdade, eu sempre gostei de ir em curso, congresso, eu sempre me matriculava em cursos, tanto de empreendedorismo como das atividades específicas de academia, de educação física, né? Então, quando eu ia em curso, né, final de semana, eu ia assim, de manhã, tinha curso de manhã, à tarde e à noite, 3 cursos diferentes. Um turno era sempre de empreendedorismo, porque eu gostava, né, e gosto até hoje. E os outros 2 turnos eram sobre fisiologia, sobre treinamento, musculação, enfim. Então, aí foi... Crescendo, aí, cara. Foi crescendo. Interesse. Isso, eu formei Educação Física, aqui na Unipac, Conselheiro Lafayette. Aí eu fiz uma pós-graduação em Personal Trainer, em Belo Horizonte. E fiz um curso de Gestão Executiva em São Paulo, focado em academias, né? Gestão de academias, sabe? E aí as coisas foram acontecendo, né? E aí você saiu da faculdade, já teve essa ideia do estúdio e procurou o professor e já começou o projeto? Então, na verdade, não. Foi o seguinte, na época eu trabalhei como funcionário de uma academia durante 7 anos, sabe? Então, nessa academia que eu trabalhei, né, eu trabalhei lá como... Eu fiz faxina na academia, trocava reator, na época as lâmpadas tinham reator, né? Trocava reator, trocava lâmpada, arrumava equipamento, e fazia de tudo um pouco. Na época não tinha catraca, não tinha computador na academia, não tinha recepcionista, a gente é que fazia tudo. Tinha que ser assim, né? O proprietário da academia pagando as prestações e tal, e eu lá de funcionário ajudando o cara e aprendendo com ele também. Então, depois de 7 anos que eu estava lá, trabalhando, estudando, me formei, aí ele me mandou embora, sabe? Aí eu fui, então, instrutor, fui estagiário, instrutor, avaliador físico, personal trainer, gerente, tudo eu fazia na academia, né? Eu fazia um pouquinho de cada coisa. Então, com isso eu aprendi. Te deu uma bagagem muito boa. Me deu uma bagagem muito grande, me deu uma casca muito grande, né? Então, quando ele me mandou embora, na época, a gente é amigo até hoje, fiz muita amizade com ele, né? O Rui da Flex Academia. Sim. Né? Inclusive, se ele eu conheço o Rui. Vê o podcast, eu ouvi, mandar um abraço para ele. O cara, ele é meu amigo até hoje, né? E pode falar. Não, ele aluga a academia do São João lá do meu pai. Em cima da loja. Isso mesmo, eu trabalhei lá naquela academia. Eu fui gerente daquela academia. Lá foi uma das unidades que eu trabalhei com ele. Sabe? Quando eu comecei a trabalhar com ele tinha uma unidade aqui, que era da praça. E ele me contratou para ajudar ele na unidade da Marechal, Flex Academia lá da Marechal. E aí, quando eu saí, ele tinha 5 academias. Então, contribuí um pouco com ele. E ele também com a minha formação. Foi bem bacana. A gente é amigo até hoje. Ele é gente boa. Foi gente boa demais. Muito trabalhador. E aí,
Então foi assim, sabe? Foi assim que as coisas foram acontecendo. Quando ele me mandou embora, né? é, Aí eu tinha dois caminhos. Ou eu montava uma academia também, Uhum. né? E na época, ou eu montava alguma coisa diferente. Porque se eu montasse uma academia, eu ia concorrer diretamente com ele. E não era meu intuito, né, Uhum. concorrer assim. E aí, a partir das aulas de empreendedorismo, das coisas que eu estudava, eu, eu optei por montar um estúdio de personal, né? Um estúdio de personal trainer, que é um treinamento mais que você consegue dar atenção para o aluno, montar uma ficha mais específica, entregar mais resultado para o cliente com segurança, né? Uhum. Então, a partir dali, do dia que ele me mandou embora ao dia que eu inaugurei meu estúdio, foram 6 meses, sabe? Uhum. Então, comecei devagarzinho, né? Conversei com meu sogro Aham. me ajudou, é, recorri novamente a esse consultor em Belo Horizonte. Foi aí que eu recorri a ele, na verdade, para Aham. tirar as dúvidas com ele. E aí eu comecei devagarzinho, há 13 anos atrás. Uhum. Comecei no meu estúdio, eu comecei com 5 clientes, 6, que é o pessoal que me conhecia das academias que eu Aham. Aham. trabalhava. É isso que eu ia perguntar, se o pessoal que te conhecia, se eles, quando viram que você abriu, se eles falavam, bom, eu vou no Renan, eu gostava dele aqui. Aos poucos as pessoas foram me procurando. E aí no meu estúdio eu fazia tudo, né? Então eu chegava lá cedo, 6 horas da manhã, e ficava até a noite. E aí eu que dava faxina, que fazia tudo, entendeu? Porque eu tinha que começar com um custo mais baixo, Uhum. Sim. né? Eu não tinha a grana toda para montar o estúdio, então eu peguei uma grana emprestada com meu sogro, eu e minha esposa a gente tinha uma grana também guardada. E aí, cara, as coisas foram acontecendo devagarzinho, né? O Uhum. primeiro mês, 5 clientes, o segundo mês, 7. Aí nisso eu chamei a minha irmã para trabalhar comigo. Minha irmã é educadora física também, Cristiana Arnone, é casada com o Fabiano, que também é educador físico. Eles moram hoje na França. E aí a minha irmã, eu chamo ela de Cris. Assim, Cris, cara, o estúdio, eu tô com boas expectativas. Então, assim, tem alguns horários, alguns clientes estão precisando de alguns horários que eu já estou ocupado. Uhum. Então, vamos trabalhar comigo. E aí ela trabalhou comigo lá alguns anos, acho que foram 4 anos lá. Então eu comecei assim no empreendedorismo, a partir de uma demissão. 6 meses eu fiquei trabalhando algumas academias de Lafayette, que abriram as portas para mim, Aham. que eu pudesse atender alguns clientes lá. Uhum. E então eu já trabalhava como personal trainer na academia do Rui. E aí eu comecei no empreendedorismo assim, sabe? E Devagarzinho. você falou que isso aí tem 13 anos. De lá pra cá, você acha que essa questão de malhar, de academia, mudou muito? A forma mesmo os Então, exercícios, quantidade de repetições, esse tipo de coisa. Tá. Então, vieram mais opções de treino, sabe? Vieram mais opções de treino, né? Por exemplo, nessa época não tinha CrossFit. Em Lafayette, em Minas Aham. Gerais, ainda não tinha CrossFit, né? Então, o CrossFit foi uma modalidade que ela veio para dar uma opção para o educador físico também que quisesse empreender, porque montar um estúdio de CrossFit ele fica bem mais em conta do que montar uma academia, Aham. Uhum. né? Com equipamentos, o equipamento é muito caro. Então vieram outras modalidades interessantes também que dão bons resultados e, e dependendo do perfil do cliente, do resultado que ele está querendo, é, tem várias modalidades, sim. A forma de montar o treino, né, a forma como isso é feito, segue uma metodologia básica, né, uma fisiologia básica desde sempre, desde Uhum. né, das antigas aí. Mas o envelope de como a gente coloca isso para o cliente é que mudou bastante, né? Então, por exemplo, a pessoa que gosta de treinar, que gosta de fazer exercício, é, ela treina até na garagem de uma casa. Uhum. Só que na garagem é feio,
né? A garagem não tem variedade de equipamentos. É né? monótono. É monótono, ela não vê gente. Então, o que mudou muito hoje e é isso também, né? A pessoa quer sair de casa e ir para um lugar bonito, um lugar agradável, lá encontrar um professor competente, responsável, que tenha horário, que tenha, que seja pontual, que faça todas as outras variáveis aí de um bom profissional certinho, né? Então, mas no treino em si, assim, eu tô para te falar que tem muito, sempre sai artigo científico, sempre sai coisa nova. Então, assim, dá para ajudar bastante as pessoas aí em relação à saúde, né? O treinamento funcional, que são os movimentos que, com o peso do próprio corpo, eles cresceram muito também, né, ao longo desses 13 anos aí. Então, hoje no meu estúdio eu consigo atender todos os objetivos, né? Então, eu tenho aparelhos de musculação, tenho espaço para fazer um treino funcional, tem uma gaiola de CrossFit lá para quem gosta de fazer os movimentos do CrossFit. A gente coloca os movimentos do CrossFit no treino também. Então ficou um ambiente bem legal. E Mas essa ampliação que você colocou essas novas modalidades nesses de 2 anos. foi nessa ampliação de 2 anos para cá, sabe? Então, todo ano eu fazia melhorias, sabe? Um ano eu comprava equipamento novo, outro ano eu coloquei um ar-condicionado, no outro ano... Mas chegou, depois de 10 anos, aí você tem que fazer uma coisa maior, sabe? Então começou a ficar um pouco apertado onde eu estava. Eu tinha 250 metros quadrados, e aí eu fui para 900 metros quadrados. Então eu dei conforto para a base de clientes, né, que eu tenho, e outros, e aí eu conseguia trazer outros também, né? E é muita história, rapaz. Você praticamente quadruplicou o espaço que você tinha. Foi. E aí você estava contando que a sua irmã foi trabalhar e você estava lá, né, no estúdio. E como que veio a ideia de você pular para o estúdio para... não, vou abrir uma academia agora. Academias. Tá. Então, então o estúdio estava indo super bem e tal. E as pessoas encontravam comigo, só que o estúdio, o valor pago lá de mensalidade é um valor um pouco mais alto, né? Que a pessoa tem 100% do tempo com um professor ali, né? Isso. No estúdio eu atendo aulas individual, né? O professor atende só um cliente, 100%, e eu atendo aulas em dupla. Então o professor divide a atenção só com mais uma pessoa. Sim. E aí, rapaz, eu encontrava com as pessoas na rua e elas me perguntavam, por que você não abre uma academia também? Por que você não abre uma academia e tal? Mas tem que ser com preço melhor e tal. E eu seguia estudando empreendedorismo, pesquisando e tal. E aí vieram aquelas crises econômicas, né, que a gente teve aí. Então, teve uma dessas crises aí, eu não lembro de qual ano em específico, onde eu tinha muitos clientes assim que eram cargos altos de empresas, da Gerdau, da Vale. E aí essas pessoas, elas foram mandadas embora da firma na época, e aí uma das primeiras coisas que elas cortaram foi o estúdio. Por quê? Porque o cara estava pagando o carro, prestação do carro, o cara estava pagando apartamento, construindo a casa dele, então ele teve que cortar. E quando eu encontrava com uma pessoa mais simples na rua, eu não tinha, eu indicava ele para os colegas, para outras academias, indicava para Freedom, para o Marcelino, indicava para o Rui, para a Flex Academia. E nisso eu já estava com uma equipe de professores bons lá no estúdio. Falei, cara, eu quero... Aí fui tendo essas ideias. Falei assim, vou montar uma academia, vou colocar meus 3 funcionários aqui do estúdio como sócios da academia para me ajudar. Então eu passei 10% da nova academia para cada um deles, para cada um cuidar de uma área. Então, e aí eu resolvi abrir a Arnone Fitness lá na Rua do Moreto. Né? Resolvi abrir essa academia lá e foi bem legal, sabe? Então, lá tem o Pedro, que trabalha comigo no estúdio até hoje, tem
12 anos que trabalha comigo lá, o Pedrão. Isso, 12 anos. 12 anos que ele trabalha lá. E ele é responsável ele entrou como sócio meu, passei 10% para ele, e ele é responsável pela parte do treinamento dos professores na academia. O Leonan trabalha comigo há 11 anos no estúdio, e na época chamei ele também, e ele 10% para ele também, e ele é responsável pela manutenção dos equipamentos. E o Eduardo, que também trabalha comigo no estúdio há 11 anos, e ele ficou responsável por me ajudar no financeiro. E aí, rapaz, o Albinópolis foi minha primeira academia. Eu tinha 5 anos de estúdio. Então, eu abri uma academia com um preço mais popular, onde eu pudesse atender mais pessoas, mas manter um padrão bom de qualidade, sabe? Manter uma academia boa, organizada, séria, com bons equipamentos e acompanhar essa academia de verdade. O que, né? que você via assim, Ana, que você falava assim, não, tem outras academias isso aqui, mas eu ainda não vi em Lafayette. Você viu alguma coisa que você falou, não, eu vou trazer isso pra cá, que isso vai ser um diferencial da minha academia? Cara, eu tentei, assim, diferenciar. Equipamento é muito complicado, porque equipamento é muito caro, equipamento sabe? Então, assim, eu comprei equipamentos bons, mas a verba não dava para fazer muita gracinha na parte de infraestrutura, não. Então, eu montei uma academia grande, arejada, com Bom. 2 equipamentos de cada. Ah, tá. Isso foi um diferencial na época que eu via que Isso ia é fazer importante. sentido, né? Que para os alunos não terem que ficar esperando muito tempo, não ter que revezar muito aparelho. E atendimento. O meu foco é o atendimento. Desde a recepção da academia, uma recepcionista alegre, educada, né? E entrou na catraca para dentro da academia, professores ali fazendo o que gosta, os clientes terem uma ficha de treino, trocar essa ficha de treino todo mês. Então, eu fui implementando alguns processos ali de atendimento e dentro da academia que eu via que na época poderiam ser melhorados, sabe? Sim. Então, e aí foi bem legal, porque a gente fez uma inauguração lá, e aí, rapaz, na época a gente até passou um aperto danado, porque a gente matriculou 400 pessoas em 2 dias, rapaz. Deu fila na porta, bicho. Na época foi impressionante, sabe? Foi bem legal, porque Surpreende demais. surpreendeu, surpreendeu, porque assim, validou o trabalho que eu já vinha fazendo há 5 anos. Exatamente. Eu e a minha equipe lá, sabe? Eu vejo que tem essas 2 formas de trabalhar também, assim. Você pode trabalhar sozinho, né? Né? O que é trabalhar sozinho? Você ir fazendo seus planos ali sozinho e definindo seus objetivos, seus alvos, e você pode trabalhar com um time, né? E dividir os resultados positivos com o seu time, né? Então é isso que eu procuro fazer ao longo aí da minha carreira aí como empreendedor aí da minha vida. Eu gosto eu trabalho dessa forma. Eu tenho um time e aí eu dou exemplo para os caras, né? Porque para liderar a gente tem que saber fazer, né? O melhor ensino é o exemplo, né? Não tem jeito, né? Vocês são pais já? Vocês têm filho, não? Não. Ainda não. Não. Então, eu tenho 2 filhos. Tenho um de 9 anos e Daqui quem tem é só o Valois. Só Valois. Alguns, né? Alguns. O Valois deve ter alguns aí, né? Procurar direitinho, o Rodrigo deve ter uns 3 pedidos. Pedido aí, pois é. Então, cara, criança é impressionante, bicho. Criança, na hora que a gente assusta, ela te solta como diz, né? Uns pombos sem asa, entendeu? Ué, papai, mas, né? Um exemplo, por exemplo, outro dia eu fui na farmácia e meus moleques estavam dentro do carro. Na verdade, eu não queria ir na farmácia, eu ia ir no comércio ao lado da farmácia. Aí eu parei no estacionamento da farmácia, aí meu moleque de 9 anos falou assim, papai, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, eu tô parando o carro, aí. Eu falei assim, olha, está escrito estacionamento para clientes. Aí eu falei assim, não tem problema, você está certo, filho. Eu dei marcha ré no carro e fui procurar uma vaga. Então isso aí, cara, isso aí é direto, bicho. Então, Tem um filho?
Eu tenho 2 filhos. 2? Um de 9 anos, José, que gosta de futebol, doido de futebol. E um do jiu-jitsu, Miguel, de 13 anos, competidor, já lutou na Argentina, foi campeão brasileiro, gosta bastante do jiu-jitsu. E aí, cara, então assim, assim como ser pai, né, você tem que dar exemplo, tem que ser exemplo. Na equipe, nas academias, tem que ser assim também. Então, você tem que... Eu dou aula até hoje, né? Hoje eu já dei umas 8 aulas, mas eu preciso diminuir um pouco o meu número de aulas, porque a gestão, ela exige muito tempo, né? Mas, então, assim, eu preferi trabalhar dessa forma, como um time e não individual. E como um time também, você consegue ter uma qualidade de vida, né? Por exemplo, você precisar você vai tirar um final de semana com a sua família, você tem respaldo de outras pessoas. De outras pessoas. Então, hoje, eu acho que um dos meus maiores diferenciais hoje, no meu estúdio, nas minhas academias, é o cliente não perde aula. O cliente vai... Se eu não puder estar lá fisicamente presente, o treino dele está montado lá, tem um outro personal, um outro membro da minha equipe, do meu time, que vai executar a sua aula, o seu treino, né, da mesma forma. Entendeu? Então eu consigo tirar uma férias, eu consigo viajar com a minha família, eu consigo levar o meu filho no jiu-jitsu, acompanhar o meu filho no futebol, né? Eu consigo sair com a minha esposa, ir buscar, fazer cursos, né? Porque tem que estudar sempre. Então isso é bacana, assim, essa observação. Nada contra quem trabalha individual, sabe? É uma forma como eu escolhi de fazer a minha grana, fazer o meu negócio. Não, mas eu concordo muito com o que você falou e isso é uma das coisas que a gente deu uma palestra na FDCL e o Marco Túlio do Falazada e a gente falou justamente isso, a questão de você ter outras pessoas em que você possa confiar e que acabam te ajudando, né? Somando ali no final das contas, elas vão estar te dando suporte o tempo inteiro. Exatamente. Quando você não puder, tem alguém ali que está por trás para poder... Aí nas outras unidades você levou a turma também? Então, aí depois de 2 anos eu abri a minha segunda unidade de academia de bairro. Mas o que você fez? Aí você matriculou 400 alunos, você não ficou preocupado assim, não? E se esses 400 alunos vier tudo junto, o que eu vou fazer? O bicho pegou. foi barra pesada. Porque tinha muita gente que foi por causa da propaganda, porque nunca tinha feito exercício. Então, assim, a gente ficava lá até de madrugada, montando ficha, tentando organizar as coisas. Todos os sócios iam para lá para ajudar os alunos. Então, até a poeira dar aquela baixada, né? Então, assim, a gente andou apertado na época, sabe? E quando você matriculou os 400, você pegava mais ou menos, tipo assim, que horário você acha que você vai vir ou não? Não, horário livre. Então, tinha horário lá que o pau torava. Não, só para você ter uma ideia, você não pegou? Na época, não. Porque, assim, nessa primeira academia de bairro, né, eu errei bastante, né? A gente erra muito, né? Não. E aí eu errei bastante nessa primeira academia lá. Então, essa daí foi uma das coisas que hoje a gente já faz diferente. Quando a gente inaugura uma nova unidade, hoje a gente já faz essa questão aí diferente, né? Porque realmente é muito complicado, a gente passou bastante aperto. Quando eu fui montar a segunda unidade, 2 anos depois, eu vi que estava dando certo, que foi legal a parceria com os caras. Aí eu resolvi, aí pintou uma oportunidade de um ponto comercial bacana lá no bairro São João. Na época eu fiz uma pesquisa, o bairro São João é, em termos de população, o maior bairro de Lafayette, né? E lá cabia no ponto que eu observei lá, cabia uma academia bacana, visualizei, convidei esses 3 caras para continuarem comigo lá, Pedro, Leonan e Dudu, cada um com 10%. E convidei uma sócia investidora, uma amiga nossa de muitos anos, a Carlinha, filha do Dr. Zé Carlos, e ela estava a fim de trabalhar com a gente, de investir um pouco da grana dela. Então, aí eu vendi 10% da academia para ela como sócia investidora, e assim nasceu a academia do bairro São João, sabe? 2 anos depois. E aí você
já tinha uma experiência, né, da outra que você falou, você já meio que padronizou os processos para levar para essa outra. Isso, foi legal. Aí eu padronizei os processos, errei menos, né? Consegui fazer algumas coisas melhor, né? Assim, algumas compras de equipamentos, eu já consegui comprar equipamentos de uma forma diferente. Então, a academia do São João, eu consegui errar menos e, consequentemente, ter um resultado melhor lá. Quando você ia comprar os equipamentos, eu sempre fico nessa dúvida. Você mesmo que falava assim, não, eu preciso disso, 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 ou você ia, alguém te dava uma consultoria, tipo, ó, uma academia para tantas pessoas, você precisa mais ou menos dessa quantidade de equipamentos, esse estilo. Então, existe um estudo, né? Existem algumas contas que tem que ser feitas, número de alunos por metro quadrado, né? E aí por aí vai. Muita coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. E eu estou dentro de academia desde 13 anos de idade. Eu tenho 28 anos, então comecei como aluno com 13 anos. Então, ao longo dos anos, você vai aprendendo, é igual uma bicicleta, né? Então, você gosta de pedalar, é a mesma coisa. Assim. Então, hoje eu sei identificar quando o equipamento é bom, quando ele é novo, quando ele não é, quando ele está caro, quando ele está barato, se ele realmente vai ser útil ou não na academia. Mas já aconteceu de eu comprar equipamento e ele ficar lá no canto e ninguém usar. Entendeu? E tipo assim, eu errei naquela compra daquele determinado equipamento. Hoje eu erro menos, mas eu já errei dessa forma aí. Hoje eu recebo muito telefonema do pessoal que vai, né, construiu e fez uma sala de ginástica em casa. Aí o pessoal me liga, ô Renan, pô, tenho tantos metros quadrados aqui, cara, eu tô querendo montar uma sala aqui. O que você acha? Aí, entendeu? Então, assim, ao longo desses anos aí dá pra pegar aí o que uma compra, ser mais certeiro na compra aí. E o que você faz com esses que ficam parados? Você vende ou você fala, vou deixar aqui mesmo, já comprei, né? Então, aí depende da época, sabe? Tipo assim, já aconteceu de eu renovar os equipamentos de uma academia e vender para outra unidade. Porque entendi. eu tenho 4 CNPJs diferentes, eu tenho 4 empresas diferentes. Então, uma empresa, uma academia, compra o equipamento da outra, ou Entendi. vendo para um colega também, sabe? Então, assim, então, o empreendedorismo é uma série de variáveis, né? Que essa conta ela tem que fechar, né? Então, assim, a gente faz porque gosta, você tem que gostar porque a minha área de educação física, você tem que servir a pessoa, né? É serviço, né? Então, quem não gosta de servir, está na área errada, porque você vai servir a pessoa, você vai montar o peso para ela, você vai proporcionar saúde para ela, para a família dela. Então, essa área aí, ela é uma área que a pessoa tem que gostar, mas a conta tem que fechar, né? Claro. Então, e hoje em dia, né, na atualidade, assim, antigamente você montava um negócio, com o dinheiro que o negócio ia gerar, você pagava as prestações do empréstimo e ainda sobrava uma grana para você. Antigamente dava para fazer isso. Hoje a gente não trabalha dessa forma. Muitos empreendimentos aí não dão certo por causa disso. O cara entra sem colocar, ele não quer colocar nada de dinheiro dele, né? Aí ele pega todo o dinheiro emprestado, pagando juros para o banco, altíssimo, né? E imaginando que o que ele vai faturar vai pagar a prestação do negócio dele e ainda vai sobrar grana. E para que isso aí na teoria é lindo, né? Mas na prática isso aí é muito A complicado. realidade hoje em dia é diferente. E costuma assim, você monta um plano de negócios e no seu plano de negócios você escreve uma coisa. E na hora de executar, você executa outra coisa. No seu plano de negócio, você fala que você vai abrir sua academia ou você vai abrir o seu bar. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí na prática, e aí no seu plano de negócios, você calculou que você vai ter renda, faturamento quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí na prática você fecha o bar na quarta-feira, depois você fecha na quinta, aí você vai abrir o seu bar sexta, sábado e domingo. Você já está fugindo do seu plano de negócio. Então não tem como esperar mais o resultado que você programou. Exato. Então, assim,
Então eu falo isso muito com o meu time. Eu não sou apegado à grana, mas eu falo com eles o seguinte: a conta precisa de fechar. Uhum. A gente precisa de fazer uma conta fechar, né? Exatamente. Na parte do empreendedorismo. E na parte da educação física, da saúde, cara, essa pandemia que a gente viveu aí agora, né, que foi inesperada para todo mundo, mostrou para todo mundo e provou por A mais B que, sim, tem que fazer exercício, entendeu? E fazer exercício, se possível, todo dia, quem puder, né? É importante passar por uma avaliação médica, se possível, mas se você me perguntar qual que é a frequência que você recomenda de fazer exercício físico, a frequência ideal. Se você puder fazer exercício físico todo dia, é bom, sabe? Você vai poder, você vai gastar mais caloria, você vai poder ter uma alimentação mais tranquila, não vai precisar de ser muito regrado, porque você já está tendo um gasto calórico muito alto, né? E aí, após a pandemia, depois vocês reparam, se você for numa consulta médica hoje, a primeira coisa que o médico vai te recomendar é atividade física. Como é que foi no começo da pandemia pra você? Você falou assim, ih, rapaz, agora vai dar ruim ficar fechado. Foi pesado. Ficar fechado aqui. Ficamos fechados. Achou que era 15 dias também? Rapaz, então, eu sou um pouco mais pé no chão, né? Uhum. Então, assim, eu vinha organizando né, vamos colocar assim, a parte das finanças das minhas academias. Criei um setor financeiro separado 3 anos atrás. Então, eu vinha me organizando. E aí eu assustei, cara, porque são muitas famílias, né, que dependem dos negócios, né? Eu tinha minhas reservas pessoais ali. A minha esposa, ela não trabalha comigo, minha esposa é advogada. Então, eu tenho um outro fluxo de entrada de dinheiro, que é da advocacia, mas eu fiquei muito preocupado pelos meus funcionários, sabe? E, minha maior preocupação era essa, era manter o emprego deles, né? Uhum. E aí, rapaz, foi indo 15 dias, 1 mês, 2 meses, e os meus pontos, né, eu não abri realmente eu não abri na calada, como dizem, né? Não teve como eu respeitei aí, né, as regras, as normas direitinho. Tive algumas reuniões com o prefeito, a gente conversou e tal, com a equipe dele. E realmente nós ficamos 5 meses com as academias fechadas. 0 de faturamento, 5 meses. E o personal, o que eu fiz? Eu peguei as minhas equipes do personal e fui atender o pessoal em casa. Uhum. Então, o que segurou durante a pandemia? A minha organização financeira, que eu profissionalizei ela há 3 anos atrás. Eu tenho 13 de empreendedorismo, mas eu consegui profissionalizar a minha gestão financeira de 3 anos para cá. O que você diria, essa profissionalização de uma academia, ou você criou um setor para todas? Um setor para todas. Ah, tá. Aí eu separei as contas do banco, cada academia tem sua conta no banco. Ah, massa. Cada academia tem seu CNPJ, tem suas despesas, tem suas receitas, tem seus funcionários registrados lá. E aí eu peguei uma funcionária minha, né, de confiança, uma pessoa boa, e trouxe ela para trabalhar comigo nas finanças, sabe? E aí ela, falei, olha, daqui a 1 ano eu não vou mexer mais com o dinheiro. Eu vou treinar você vai ficar com os cartões do banco, eu vou te treinar. Ela, será que eu vou dar conta? Ela chama Regiane, meu braço direito lá no escritório hoje. Eu falei assim, vai, se você quiser aprender, você vai, né? Uhum. E aí, rapaz, hoje é ela que comanda tudo lá. Desembola tudo lá. Eu ajudo ela, continuo dando suporte para ela, né? E aí a gente está crescendo. Então, essa organização financeira fez com que minhas academias não fechassem durante a pandemia e fez com que eu não mandasse ninguém embora. Você não mandou ninguém embora? Não mandei ninguém embora. Entendeu? Muito bom. Então eu fiz o que eu pude lá, sabe? Fiz o que eu pude lá e deu certo, né? E pesado para academia também. Para academia, imagino. Eu acho que depois de eventos, o setor que mais sofreu foi de academias, porque ficou nessa essa questão de não podia abrir
E aí o pessoal começou a fazer atividade física, mas eu acho que aí teve uma virada de chave que as pessoas entenderam que atividade física era muito importante, principalmente nessa época, né? Foi. Porque o que que aconteceu? Os meses foram passando e não tinha pesquisas, né? Muitas pesquisas em relação ao Covid e tal, tudo era muito novo. Mas na prática, as pessoas que frequentavam a academia, elas normalmente são pessoas que se alimentam melhor, que dormem melhor. Então essas pessoas, quando pegaram o Covid, elas tiveram um impacto menor, Sim. na maioria das vezes, porque elas estavam saudáveis, sabe? Então isso daí começou a ficar muito em evidência. Fora os transtornos emocionais e psíquicos que foram acontecendo. Pessoas com depressão, porque a academia não é um lugar só para fazer exercício, como a gente falou antes. É um lugar bonito, agradável, você bate papo. Social, né? É um negócio social também. Então isso foi ficando em evidência cada vez mais, né? Tanto que agora que já está mais tranquilo as coisas, né? Todo mundo vacinado e tal, as academias estão indo super bem, sabe? Estão indo super Voltou bem. bem. Então a minha preocupação na época era o quê? Era manter os empregos dos meus funcionários e não perder credibilidade. Porque se eu atendesse no clandestino, não faz parte da minha índole, da minha maneira de ser, mas eu toda hora era pedido, deixa eu treinar na academia, os amigos, cara, pô, eu tô precisando treinar, não tô aguentando mais ficar em casa, eu vou lá sozinho. Falei assim, ô meu amigo, eu não posso abrir academia só para você. Passa uma pessoa na rua, vai te ver entrando lá, não é o ideal. Então eu fiquei assim, cara, 5 meses assim. Né? Então a prioridade era manter todo mundo na equipe empregado e não perder credibilidade, né? Porque quando eu voltasse, as pessoas tinham que voltar, elas vão querer voltar para onde? Para o lugar sério, né? Exatamente. Então as coisas foram acontecendo assim, sabe? Mas aí a gente cortou um trecho que aí você tava na segunda academia. Ainda falta um ainda. Então, aí eu tinha o estúdio, depois de 5 anos eu montei a academia do bairro Albinópolis, que é vizinha sua lá do Mureto. Depois eu montei 2 anos depois a academia do São João, bairro São João, foi onde eu coloquei uma sócia investidora com a gente, além da equipe, Carla. E depois de 2 anos, quando eu estava fazendo a obra de ampliação do estúdio, pintou uma oportunidade. Eu fui procurado pelo Diogo e pela Tayara. Eles tinham uma academia lá no bairro Arcádia. E ela falou que a academia provavelmente ia fechar, mas que ela gostava muito de academia e tal. Ela é advogada, o Diogo e a Tayara. E então que se eu não teria interesse de arrendar academia ou comprar academia. Então eu fui lá, observei, olhei o bairro, fiz aí minhas anotações lá e achei interessante, sabe? E aí, para essa academia, eu convidei esses 4 sócios que já estavam comigo, mas na época eles estavam com alguns objetivos pessoais, sabe? Eu querendo construir, outros, sabe? E aí eu convidei um outro rapaz, que era funcionário meu, Gustavo Matos, e o Gustavo, eu passei lá 40% para ele do Arcádia e fiquei com 60%. E aí a academia do Arcádia é minha e dele, sabe? Então a Arcádia, ele que me ajuda a administrar lá, academia muito boa, né? Um bairro muito bacana. É uma academia menor, foi um projeto diferente que a gente fez. Então, na inauguração da academia do Arcádia, eu estava concluindo as minhas obras de ampliação do estúdio e eu peguei um arrendamento, vamos colocar assim, lá da academia do Arcádia. Então eu reconfigurei a academia do Arcádia, eu chamava Topázio, para ela se tornar uma Arnone Fitness no padrão que eu já trabalho. Então, padrão de cores, eu aproveitei os equipamentos da moça que estava lá, alguns, comprei mais equipamentos e na época lá até o Marquinhos MVs que me ajudou lá na decoração lá do Arcádia. Ah, legal. Sabe? Então o Marquinhos me ajudou a gente lá e contratei ele, e aí lá a gente deu um tapa no visual lá para ficar no padrão das outras academias minhas.
Então a Arcádia está fazendo... fizemos 3 anos a Arcádia, agora em janeiro, dia 3 de janeiro, sabe? E lá no estúdio, né? Aí nisso, então eu inaugurei o Arcádia em janeiro, dia 3 de janeiro, e em abril, 1º de abril, dia da mentira, eu inaugurei a reforma do estúdio. Reforma do estúdio, Flávia Zambelli, que me ajudou, amiga minha, cliente lá, ela que me deu uma força lá. Então, é assim, hoje a gente atende todos os públicos, sabe? Nossa academia é uma academia voltada para a família, então a gente atende criança, atende idoso, a gente, enfim, tem pilates, tem dança, musculação, então a gente já faz um pouquinho de cada coisa lá. Completo, E é isso aí, a gente tem... E só você tem intenção de franquear, não? Então, franquear, ainda preciso de alguns processos ainda, né? Por exemplo, para franquear, tem que ter tempo, tem que, para acompanhar, né? Para eu vender uma ideia, tem que ser uma ideia diferente, né? Hoje, uma franquia de coisa que você acha no YouTube não é entendeu? Sim, concordo. Então, assim, franquear pode ser um passo para o futuro, mas ainda precisa de tempo. Talvez na época eu não possa estar dando aulas igual eu dou hoje, né? Então, eu tenho ainda que solidificar algumas coisas aí nas academias primeiro, alguns processos para depois franquear. E você já tem projetos de uma próxima unidade Lafayette ou outro? Então, rapaz, já tá assim, já estou querendo montar uma outra academia, né? Já surgiram algumas possibilidades, algumas oportunidades, né? Mas como eu falei para vocês, o ramo de academia Lafayette é muito competitivo. Igual o ramo de bar, né? De restaurante. Lafayette, o comércio é muito competitivo. É muito competitivo, demais. né? Então, assim, e as margens para você trabalhar de lucro, as margens são muito pequenas, né? O custo é muito alto. Então, todo dia meu telefone toca me oferecendo um ponto comercial, me oferecendo uma parceria, uma sociedade, mas eu sou muito pé no chão porque as coisas não são bem assim, né? Tem 13 anos de mercado, já passei por muita coisa, muita dificuldade, períodos bons, períodos difíceis, né? Então, eu estou estudando possibilidades, né? Aí eu faço plano de negócio. Hoje eu procuro entrar num negócio devendo menos, sabe? Eu prefiro entrar assim, porque eu acho melhor, né? Eu diminuo o risco, menos estresse. Você entra mais tranquilo, eu acho. Você entra mais né? tranquilo para trabalhar, sem pressão, aquela pressão de resultado, né? Então, a gente está sempre estudando, mas eu gosto sempre de conferir a oportunidade, sabe? Então, De olhar. e de olhar. Então, quando a pessoa me liga, eu vou, cara, eu dou atenção, eu olho. Foi numa dessas que, na verdade, foi dessa forma que pintaram as outras oportunidades, né? A oportunidade lá da academia do Arcádia pintou assim, conferindo um negócio que Você nem imaginava. eu nem imaginava. Eu tava envolvido com a reforma do estúdio, Sim. tá? E é isso, cara, é bem, né? Abriu uma lá em Ouro Branco. Ouro Branco, pois é, Ouro Branco, rapaz, tem um amigão lá que tem uma academia boa lá, só. O Thales. O Thales. Ah, eu faço lá. Você faz lá? Faço Pois lá. Então. Mas lá tá crescendo. Tá crescendo, né? Já falei com o Thales, ou ele dobra lá, ou alguém vai Até o dobrar do final, lado aí dele. o Rodrigo vai te convencer a abrir uma lá. Eu já falei com Abriu o uma- Thales, ou ele dobra a academia dele lá, ou vão dobrar do lado dele lá. Porque lá tá crescendo demais. Então, é isso aí, isso é importante, né? Esse feedback para ele, né? Inclusive, a academia do Thales, quando eu conheci a academia dele, eu fiquei surpreso, assim. Achei a academia dele muito bem montada. E a gente troca muita figurinha, a gente tem um grupo que... a gente tem um grupão, né? Que tem na pandemia, criaram-se vários grupos, né? Sim, Todo mundo, um monte de grupo na pandemia. Pra todo lado. E aí, rapaz, eu tenho um grupo mais restrito que tem o Thales, o Serginho, lá de Congonhas, né? E o Bruninho, que tem a O2, que é um estúdio aqui. Então, assim, é um grupo mais restrito onde a gente conversa muito sobre isso. Então, eu conheci o Thales e eu fiquei surpreso, cara, com a academia dele, bicho. Achei a academia dele muito bem montada, ele é um cara muito pé no chão, achei bem bacana lá.
O Thales, a gente trabalhou junto na Gerdau. Ah, é? E aí ele tava saindo. E foi muito engraçado, que ele saiu. Quando a gente trabalhava junto, ele falou, eu vou sair e tal, porque eu vou abrir uma academia. Eu falei, eu também vou sair, eu vou abrir uma agência. E a gente saiu meio que junto, uns 2 meses assim de diferença. Todo mundo falou, esses dois são doidos. Esses 2 caras aí são doidos. Entendi. Falaram isso com a gente lá na época que a gente saiu. Por causa que fizeram o assalariado, né? Ia tentar ir pro ia incerto, tentar, exatamente, pro incerto. Era Exatamente. a isso aí. mentalidade da galera, né? Só que o Thales, o pessoal via a obra, né? Tipo, aquele negócio gigante, academia e tal. Ninguém via nada, era serviço. O Digital Thales, ainda. digital ainda. Era novo, né? Bastante novo na época, né? O do Thales você ainda via e falava assim, não, ele é doido, mas o negócio dele vai ficar gigantesco aqui. E a academia dele é realmente muito boa mesmo. O Thales deve ter uns 800 alunos lá. Tem, lá é Referência, ele é referência lá, né? Pois Referência. é. Não, bom demais. Inclusive, assim, e é importante o cara ter uma academia boa, um negócio bem estruturado, porque desanima outras pessoas de chegar perto, né? O negócio dele tá tão bem fechadinho, né? Blindado, vamos dizer assim, que a pessoa vai falar assim, poxa, eu vou montar uma academia lá perto do Thales, vou ter que investir uma grana gigante. Sabe? Então, assim, na época que eu não conhecia ele, algumas pessoas Falavam. me convidaram. Mas quando eu conheci ele, eu desanimei. Falei, não, a academia do cara é boa demais e tal, deixa ele ficar quietinho lá, eu fico por aqui, não vou mexer couro branco, não. Entendi. E qual que é a sua maior referência A maior referência em academia em ou academia? estúdio? Cara, então, eu sempre visitei o Brasil inteiro as academias, sabe? Então, assim, eu fui pegando uma ideia num lugar, uma ideia no outra. Então, assim, a referência sempre são as grandes redes, né? Bodytech, tem Smart Fit também, Blue Fit, Companhia Atlética, grandes redes aí nacionais que... hoje também tem muito estúdio bom, bem montado, sabe? Então, eu fui visitando. Assim, eu não tenho um específico, não, porque visitei lá em Porto Alegre, tem top essa parte de fitness lá, São Paulo, no Rio, então, né, Vai Florianópolis, aí eu fui... Referência de todo mundo. Isso, fui pegando um pouquinho de cada coisa e construindo o meu negócio aqui. Construindo sua identidade, né? Isso. E é o esporte que você mais gosta? Musculação e jiu-jitsu, Jiu-jitsu também. Jiu-jitsu também, eu tenho pouco tempo para treinar, tenho treinado pouco, mas tem um moleque Mas seu lá filho tá treinando lá. Tá treinando para mim e para ele. Ele treina todo dia. E aí, Ele foi campeão brasileiro que você comentou? Foi campeão brasileiro. Que massa. A gente foi campeão sul-americano lá na Argentina. Aí na pandemia. E aí o melhor parceiro de treino dele era o primo dele, que mudou para a França na época. Ah, tá. Sabe? Então, a hora que ele tava assim, era ele e o primo dele, o Arthurzão. Então, os dois, assim, mesma idade, os dois treinavam pra caramba. E aí, então é que a gente fala de parceria, né? Então, um puxava o outro pra cima, eles ganharam vários campeonatos juntos e tal. E quando o Arthur mudou, aí o Miguel ficou sem um parceiro de treino, então, ele ficou 2 anos aí mais devagar, sem competir, pandemia. Agora, 20 de março, a primeira competição aí depois da pandemia. Em Belo Horizonte, aí a gente vai voltar a competir em Minas Gerais primeiro e depois voltar a competir fora. Nossa. Os campeonatos mais pesados são no Rio, né? No Rio, jiu-jitsu é igual futebol. Futebol Lafayette. Tem público gigante também? Gigante no Rio. No Rio, todo final de semana tem campeonato de jiu-jitsu. Né? Por causa da família Grace. A família de lá, né? Que criou. Que criou a família Grace e morou em Petrópolis, né? Eu morava ou mora, me parece. Então, cara, o jiu-jitsu no Rio é igual né, futebol aqui pra gente, Lafayette, por exemplo, né? Massa demais. Bacana. Dizem que é um esporte muito, muito legal, muito... tipo um xadrez do... Isso mesmo. É uma pessoa físico, mas muito técnico, né? Isso aí. Uma pessoa mais leve, ela consegue se sair bem em relação a uma pessoa mais pesada, o mais fraco consegue sair bem em relação ao mais forte, sabe? Dependendo do nível técnico, né? Dependendo do nível técnico, isso aí acontece direto, sabe? Então é bem bacana. Massa. E o outro puxou o futebol? Não foi de mim, não. Foi... O outro gosta de futebol, cara. Ele faz escolinha de futebol com o Bruno Rato.
E gosta pra caramba, e todo dia leva jeito, ele né, Habilidoso. é aguerrido e tal. Então, assim, a gente vai incentivando, né? Esporte para criança é assim, tem que ser lúdico também, né? O menino tem que gostar de sair de casa para praticar um esporte, entendeu? E até os 13 anos, o menino vai passar por vários esportes, várias atividades físicas diferentes, né? Então ele vai passar pela natação, normalmente primeiro, vai aprender a nadar e tal, e vai enjoar da natação. Aí você tem que arrumar outro esporte que ele goste. Aí você bota ele no karatê, aí vai, eu quero karatê, eu quero jiu-jitsu. Enfim, cada esporte vai desenvolver um aspecto físico, cognitivo, motor diferente na criança. Quando chega próximo aí dos 13 anos de idade, 12, 13 anos, normalmente os habilidosos para uma atividade em específico seguem naquele esporte. E os que não têm habilidade para nada, Atlética nenhuma, normalmente vão para academia. Aí começa a andar de bike, a correr na rua e tal. Mas a atividade, o reforço muscular, ele é a atividade complementar de qualquer esporte, né, hoje. Então, mas para a criança é isso. Assim, a criança ela vai passar por vários esportes ali ao longo da vida, e aí em volta de 12, 13 anos de idade, a criança normalmente ela vai para a academia, né? Porque ela tem o horário flexível, ela já está estudando bastante, fazendo aula de violão, aula de um monte de coisa, de inglês, enfim. Então, assim, a academia ela tem um horário flexível. Você já sugere em torno dessa idade já começar, então, musculação? Isso. 13, 14. 12 anos. 12, 13. Essa é até uma polêmica muito grande. Qual que é a idade ideal para começar a fazer academia, né? Uma criança. Na verdade, não tem um artigo científico que fala uma idade exata, sabe? Porque é importante a criança gostar de ir. A academia normalmente não é muito lúdico, não, né? Tem uma série de exercícios, tem um treino. Com o personal, com o personal treino, isso daí já ficou bem melhor, porque o personal troca o treino com uma frequência maior, coloca uns exercícios mais dinâmicos, né? Mas o que hoje impediria uma criança de treinar, né, basicamente, seria ela não se alimentar, uma criança que não come direito, né? Porque a alimentação, nessa idade, ela é responsável pelo crescimento da criança, né? Então, quando ela começa a gastar muita energia, começa a fazer academia também, e não come, aí pode vir atrapalhar ela em alguns aspectos aí. E outra questão é a desobediência, né? O professor passar um exercício para ela e orientar outras pessoas, e aquela criança começa a fazer exercício errado. Então, uma criança desobediente também, talvez não é o ideal dela começar. Aí os pais têm que ter uma noção do... Isso aí a gente faz uma semana experimental, a gente conversa com os pais, tudo direitinho. Para que isso aconteça. Com o personal, essa questão aí de desobediência, risco da criança fazer alguma coisa errada, já diminui bem, porque o professor está olhando só aquela criança, ou ele está olhando só a criança e mais um, né, igual lá no meu estúdio, né? Então, hoje eu tenho bastante adolescente lá, o meu filho começou a fazer personal, meu filho de 13 anos ele começou a fazer com 7. Tá? Agora, o meu menino de 9, que joga futebol, eu não deixei ele começar ainda, porque ele só come porcaria e não gosta de comer. Aí ele fica, inclusive, ele tá me cobrando, ó, papai, e aí, o Miguel começou com 7, eu já tô com 9. Falei assim, não, você não come direito, entendeu? Então Aí você vai negociando. eu vou negociando, né? Aí, assim, porque já gasta muita energia no futebol, já brinca muito. Se você levar ele pra academia sem comer, aí não é o ideal, não. Então, nesse caso, de nutriente. Isso. O outro com 7 anos já estava desembolando. E fez toda a diferença. Ele com 13, tem que ver ele treinando hoje. É bem bacana. A estrutura muscular vai mudando muito. Demais, criança demais. Deve ser absurda. Demais. Então hoje ele faz o personal 2 a 3 vezes na semana e faz jiu-jitsu 4 vezes na semana. Então, e aí o personal dele é com coleguinha, sabe? Então, com 2 amigos dele. Aí eu abri até uma exceção, eu atendo ele e 2 colegas. Entendeu? Que estudam com ele. Massa.
Então, eu gosto bem de atender adolescentes, sabe? Aham. E aí que eu vou ensinando eles, vou dando autonomia para eles lá também, fico de olho, puxo a orelha dos caras também, ensino eles a guardar os pesos, a organizar as coisas. Falei assim, ó, eu vou ensinar vocês a treinar, vou proporcionar saúde para vocês agora e eu quero ensinar vocês a treinar. Porque o dia que você for morar fora, estudar fora, você vai ter que saber treinar. Você tem que sair daqui sabendo treinar. Uhum. Igual eu fiz com meu irmão. Eu tenho um irmão que é Polícia Rodoviária Federal e eu levei para academia com 12 para 13 anos na época. Então, hoje ele está bem de saúde, fisicamente, está bem pra caramba. Os testes aí na Polícia Rodoviária Federal, ele passou bem em todos, sabe? Então ele passou a gostar de fazer atividade física, o meu irmão. Porque as primeiras experiências dele em academia foram experiências positivas. Sim. Então é muito importante isso daí. Isso aí é importante. Isso é válido demais. Você fala assim. Principalmente criança. Né? Isso é muito importante. Que é exatamente isso que você falou. A criança tá lá e ela já não gosta, já vai não vai querer fazer mais. Exato. Então ela tem que achar interessante ali e ver um fundamento. Né? Ela vai deixar para segundo plano, né? Isso. A gente tem um quadro aqui, Renan, você já viu alguns aí, então você já tá sabendo, não vai ser inédito, né? Que é uma frase que você deixa para os nossos ouvintes, ou uma dica, né? Você da área da saúde, do esporte, você pode falar muito bem sobre isso. Qualquer coisa que você quiser falar, dica, uma frase que te marcou assim, você deixa para a turma aí de mensagem. Pois é, então, eu acho que assim, dentro do que a gente falou muito hoje aqui, eu queria deixar essa dica aí do time, sabe? Você trabalhar com um time, você construir um time, pessoas que tecnicamente são pessoas capacitadas para desenvolverem determinada tarefa, né? E envolver esse time de uma forma assim, também com amizade, no dia a dia, porque acaba, queira ou não, a gente passa muitas horas, né? Vira uma família, né? Vira uma família. Então, a dica que eu deixo aí é essa, trabalhar com o time e dividindo resultados, eu gosto muito e eu recomendo, né? Eu acho isso aí bem bacana. Tem 13 anos aí que eu sou empreendedor e, por exemplo, não tenho nunca tive um processo na justiça trabalhista. Então, isso aí é difícil, é difícil mesmo, né? Então, com certeza. É uma questão assim de relacionamento também. Não quer dizer que eu não vá ter, né? Sim, mas todo mundo está sujeito, todo mundo está sujeito, né? Mas então, assim, tem algumas coisas aí que a gente faz diferente, que dão certo e a gente trabalha como um time. Então, eu deixo essa dica para as pessoas. É um jeito que eu gosto de fazer, me dá qualidade de vida. É trabalhar com um time, fazer esse time crescer e compartilhar o resultado com o time. E é isso. Se tem resultado positivo, todo mundo ganha, é bem bacana, todo mundo fica feliz. Se o resultado for negativo, também está todo mundo no mesmo barco. Paciência, vamos trabalhar, vamos melhorar para que as coisas no mês que vem tenham um bom resultado. E uma segunda coisa, só que eu falo pra caramba, né? Tem muita história pra contar. Falar azado, pode ficar à vontade. Que eu acho bacana também, que eu acho importante, é trabalhar com médias, períodos, né? Hoje as pessoas estão muito imediatistas, né? A pessoa quer ter resultado em 1 mês, 2 meses, né? Então eu gosto de trabalhar com média, né? Então eu tenho 1.000 alunos, beleza. A média dos meus alunos assim, é positiva, a maior parte não me dá trabalho, por exemplo. Mas vai ter alguns alunos que vão me dar algum trabalho diferente, né? Faturamento, tem mês que é bom, tem mês que é ruim, tem mês que não é. Então, assim, mas é a média em um ano, né? Então, eu gosto assim eu queria incentivar as pessoas também a trabalhar com prazos maiores, né? E não prazos curtos. Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma sorveteria no mês de junho, julho, é frio, né? Sim. Então, é uma sazonalidade muito grande. Então, se ele medir o resultado dele por causa de junho e julho,
Então, eu acho assim, todos os aspectos da nossa vida, eu acho assim, a gente tem que trabalhar também com média, né? Você tem que ter mais no seu casamento, você tem que ter menos problemas, né? Qual que é a média? Em um ano, pô, em um ano eu tô sendo mais feliz do que infeliz. Né? Exatamente. Com meu filho, pô, eu tô tendo menos problemas, eu tô tendo mais pontos positivos. Então, assim, trabalhar com períodos maiores, né? A gente ser menos imediatista um pouco. Fisicamente é assim, né? Demora algum tempo para ter um resultado. Mas eu acho importante também. Time e trabalhar com períodos maiores, trabalhar com média. Sabe? Objetivos a longo prazo, médio prazo. Massa demais. E uma última coisa para fechar aí, né? Você pode ficar à vontade, se tiver você mais. tem que ter, assim, o meu norte é a palavra de Deus, entendeu? Então, assim, meu parâmetro é a palavra de Deus. Então, eu gosto de estudar a Bíblia e eu procuro colocar na minha vida pessoal e no negócio os aprendizados da Bíblia. E assim a gente vai... a Bíblia ela é um manual, né, para a vida da gente. É como um cinto de segurança de um carro, né? Você vai tropeçar, você vai machucar, mas a Bíblia ela vai te ajudar a machucar menos, entendeu? Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, igual um cinto de segurança no carro. O cinto de segurança, qual que é o intuito do cinto de segurança, né? Você vai estar com o cinto, se você bater o carro, você vai machucar também, provavelmente você vai machucar menos. Vai preservar a sua vida aí. Então, assim, eu tenho certeza que um dos diferenciais aí que me ajudaram e me ajudam sempre é a palavra de Deus. Muito massa. Você falou que gosta de ler, tem um livro que fala O Maior Líder de Todos os Tempos, já viu? Eu já vi esse título, mas eu ainda não... Ele é muito bom, que ele fala justamente isso, que Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Então, ele mostra várias coisas da Bíblia numa visão, digamos que empresarial, para você pegar como referência justamente para isso mesmo. Muito massa. Top. Então, inclusive, de uns tempos para cá, tenho notado muito isso realmente também. Né? Escritores, autores do empreendedorismo, do mundo das finanças, né? Bolsa de valores, têm utilizado muito princípios bíblicos, fazendo livros, fazendo vídeos, sabe? Né? Cita muito Salomão, né? Cita muito Salomão. Muito. Sabe? Então, e aí por aí vai. Então, assim, isso daí é uma coisa que, na verdade, essa última dica que eu falei sobre a palavra de Deus, na verdade, ela é a primeira. Tá? Primeiro ela, depois as outras dicas que eu dei do time do time e trabalhar com períodos mais longos aí. Muito bom. Fechou. Muito obrigado, Beleza? Ana, Tamo pelo junto. tempo aí, foi bom demais. Pelo seu tempo que é corrido. Corrido, mas pô, esse horário eu já tô meio pagando assim, mas eu acordo muito cedo, né? Eu abro o estúdio 5h30 da manhã, então... 5h30, você abre? 5h30, Aí... A primeira aula só é 6 horas. Então, teoricamente é 6 horas, mas aí tem um cliente que pediu para chegar às 5h30 junto comigo. Aí, então, 5h30, primeira aula, 5h30. Eu faço segunda, 6 horas. 6 horas, É o melhor horário, assim, para quem consegue dormir bem, né? Acordar cedo. É um horário bom que você já fica liberado. É bom. Começa o dia com o pé direito. Já. Começa o dia com o pé direito. Valeu demais, galera. E até a próxima, Valeu, Renan. Valeu, tamo Renan. junto, tá? Valeu, obrigado.